Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 16 de junho, quarta-feira da 11ª semana do Tempo Comum. O evangelho que nos é proposto hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estávamos estudando até ontem o capítulo 5, refletindo, melhor dizendo. Hoje é o capítulo 6, queremos acompanhar o restante da semana, dos versículos 1 a 6 e 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está no oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Aqui Jesus está dizendo, ou melhor, ele está fazendo uma comparação com os fariseus, que praticavam tais atos. Os fariseus gostavam de ser bajulados, os fariseus gostavam de ser vistos como homens santos, então eles faziam todas essas práticas recriminadas por Jesus. Davam esmola, batiam, aí todo mundo sabia que ele estava dando esmola. Estava rezando lá piedoso, bem no meio da praça, para todo mundo ver. Olha como o fariseu é piedoso, olha como ele segue a lei, olha como ele faz isso, olha como ele faz aquilo. Ou seja, pura hipocrisia. A religião, ela deve ser vivida. O cristianismo, ele tem que ser vivido. Não adianta somente eu pegar um megafone e ir nas esquinas aí e começar a falar de Jesus. Eu tenho que viver Jesus. A minha palavra tem que seguir na mesma direção dos meus gestos, da minha vida. Senão, não é válido. Eu estou sendo hipócrita, como os fariseus na época de Jesus. Então o cristão tem que ter consciência que não adianta ele só vir na comunidade, não adianta ele falar isso, não adianta ele fazer aquilo, se ele não viver aquilo. Ele tem que viver, a começar em mim, depois transferir para os outros. Como é que eu posso cobrar alguém de alguma coisa se eu não vivo aquilo? Como é que eu posso cobrar a honestidade do outro se quando eu tenho oportunidade para provar se eu sou honesto ou não, eu não sou? Como é que eu posso cobrar dos políticos honestidade se eu também não sou? Eu tenho que entender que eu não posso ser um hipócrita. Eu não posso querer dos outros algo que eu não vivo. Então é melhor ficar calado. Porque eu pegar e tomar atitudes hipócritas. O que Jesus quer dizer é a religião ela deve ser vivida na simplicidade, na interioridade do ser humano e na exterioridade ao mesmo tempo. Ou seja, ela tem que ser vivida no coração e ser experienciada em gestos concretos. Muitas vezes, ao longo da história, a gente observa que a igreja não pode se meter em determinados assuntos. Religião é coisa de fórum interno. Isso não existe. Não existe. A igreja ela tem que ter uma atuação social política. Ela não pode se calar diante da injustiça, ela não pode se calar diante da corrupção, ela não pode. Ela tem que fazer essa denúncia.
Porque a vida do ser humano não é somente espiritual. O ser humano, como diz Paulo, é soma, corpo, alma e espírito. Portanto, o ser humano ele tem que ser trabalhado e tratado na sua dimensão total. Ele não pode simplesmente, eu vou dissecar você então, querido. Você na igreja eu só vou tratar o teu espírito, tá? Eu não vou tratar o teu emocional, não vou tratar a tua questão de formação como ser humano, para que você tenha cidadania, e não vou tratar do teu corpo, tá? Se vira. Eu só vou vir aqui, deixa teu corpo e teu emocional lá fora, entra só o teu espírito. Isso não existe. A missão da igreja, anunciando o Evangelho de Cristo, é trabalhar o ser humano total, não a parte do ser humano. Então, muitas vezes a gente vê ao longo da história brasileira que a igreja é coisa que não tem que se colocar em política ou na dimensão social. Isso não existe. A atuação do ser humano, ela deve ser integral no ser humano para que o ser humano atue na sociedade. Entende? Então, aqui entra uma coisa muito importante. O cristão, ele deve ser atuante na sociedade. Ele tem que pregar os preceitos do Evangelho e, através da sociedade, atuar de maneira evangélica. E não ser cristão somente dentro da igreja. Aí chega em casa, não é cristão. Chega no trabalho, não é cristão. Chega em outras dimensões da vida coletiva, não é cristão. Não, eu tenho que ser cristão em tudo que é lugar. Eu tenho que ser cristão na minha casa, eu tenho que ser cristão no meu trabalho, eu tenho que ser cristão na rua, eu tenho que ser cristão em todos os lugares. Eu não posso vestir várias máscaras. Eu ponho a máscara de cristão quando eu vou na igreja. Sair da igreja, eu vou colocar a máscara de cidadão, de pai, de filho, de qualquer outra dimensão da minha vida. Isso não existe. O cristão ele tem que ser cristão em todos os momentos. Em todos. Por isso que Jesus faz essa crítica. Eu não tenho que fazer as coisas como cristão para que os outros me vejam. Não. Eu tenho que fazer porque eu acredito naquilo. E não fazer teatro. Muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo teatro. Vai lá, reúne 10 cestas básicas, faz uma live. Olha aqui, está entregando as cestas básicas. Ou então vai entregar comida para os pobres. Tem alguém lá filmando. Aí vai lá, né? Aquela musiquinha de fundo, a pessoa vai lá, sorri para o morador de rua, entrega lá uma marmitinha para o morador de rua e fica. Isso não existe. Isso não é ser cristão. E aqui Jesus fala, né? Quando quiseres orares, entra no teu quarto, no silêncio, na intimidade do teu quarto e faz a tua oração. O teu pai que está oculto vai ver. Nós temos que nos preocupar somente com Deus, não porque as pessoas vão pensar da gente, porque elas vão falar da gente. Olha que bom cristão, olha fulano de tal, é tão caridoso. Não tem que me preocupar com isso. Eu tenho que ajudar o outro porque o outro está precisando. Não porque eu quero me aparecer. Hoje nós vivemos uma sociedade onde todo mundo quer aparecer. É algo que chega a ser chato. Né? Todo mundo está lá fazendo live e não sei o quê, e não sei o quê, e filma. Gente, é uma coisa chata. Né? Vamos fazer as coisas na nossa intimidade. Eu não tenho que ficar postando a minha vida em rede social. Estou no banheiro, posta lá. Estou comendo, posta lá. Estou... Também, posta lá. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de tanta exposição. A sua vida é sua vida. Né? Eu tenho que ser cristão de fato, autêntico, e não tenho que fazer as coisas para me aparecer. De jeito nenhum. Eu tenho que fazer porque o outro precisa. Porque é o mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E pronto. Eu não tenho que estar fazendo isso para me aparecer ou para as pessoas pensem que eu sou uma pessoa boazinha. Não. É muito fácil eu ficar escondendo as sujeiras do meu interior debaixo do tapete. Né? Não que o Senhor esteja preocupado com aquilo que está embaixo do tapete, porque Ele nos conhece totalmente. Nós podemos enganar qualquer um, mas nós não vamos conseguir enganar a Deus e a nós mesmos. No íntimo, nós sabemos muito bem aquilo, qual é a intenção de tal ato, qual é a intenção de tal coisa. Eu posso enganar todos, menos a mim e a Deus. Por isso, queridos irmãos, sejamos cristãos de fato, sem hipocrisia. Né?
E vamos fazer as coisas porque os nossos irmãos precisam, não porque queremos aparecer. Vamos parar de ficar expondo a nossa vida em rede social. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.